Metabolismo do ácido fólico. Os folatos, o ácido fólico, o termo mais correto será até folato, resulta da conjugação do ácido pteroico, este composto que aqui está indicado, com o glutamato. Aqui, o aminoácido glutamato. Formando-se assim o pteroil glutamato, PTE-GLU, sigla de pteroil glutamato, que no fundo corresponde ao ácido fólico ou folato. A junção deste ácido pteroico ou glutamato não ocorre no nosso organismo, daí que o ácido fólico seja essencial e precisemos de ingerir. Este ácido fólico. Normalmente, este ácido fólico ou este pteroil glutamato, o nosso organismo pode receber mais glutamatos, formando-se um pteroil diglutamato, aqui, ou mesmo um pteroil N-glutamato, normalmente até 10 glutamatos. E esta adição de novas moléculas de glutamato já pode ocorrer dentro do nosso organismo e responsável é a síntese do tetrahidrofolato, que habitualmente ocorre não nesta forma que é do folato, mas na sua forma reduzida, que já iremos ver, e que, como referi, isto já ocorre no nosso organismo, permitindo a adição de mais moléculas de glutamato. Portanto, a primeira é que não, mas as restantes adições de glutamato, que é sempre, no fundo, uma ligação, que não é uma amida, mas não é peptídica, porque não envolve a amina, a alfa-amina, mas não envolve o grupo ácido alfa, envolve o carboxilo terminal. Os folatos têm uma numeração própria, concretamente o ácido pteroico, tem esta numeração que aqui está indicada, em que há a numeração destes dois anéis hexagonais até ao azoto desta cadeia lateral. E depois o outro anel aromático é numerado à parte. Assim, nós vamos ver, e eu agora alterei aqui a posição deste carbono, meramente por questões de desenho, porque os dois pontos mais importantes nos folatos é este azoto, esta posição que está no carbono, o azoto N5 e este N10, e como vamos ver, vão ser exatamente a estes dois pontos é que pode ocorrer a ligação de carbonos, uma vez que os folatos são importantes no metabolismo de carbonos. Portanto, se funcionam muitas vezes como dador de unidades de carbono. A forma ativa do ácido fólico não é o folato, mas o tetrahidrofolato. Normalmente, os folatos que nós ingerimos vêm na forma ou de dihidrofolato ou de tetrahidro. A diferença é, enquanto que o ácido fólico tem aqui duas duplas ligações, o dihidrofolato há a redução desta dupla ligação, e temos aqui o dihidrofolato. O tetrahidrofolato ocorre ainda a redução desta segunda ligação. Esta é que é normalmente a forma ativa e que, como referi, pode transportar vários tipos de carbonos. A enzima que faz a conversão do dihidrofolato a tetrahidrofolato é a redutase do dihidrofolato. Nós vamos ver que ele pode transportar unidades de um carbono na forma de formil, CHO, formimino, CH em vez de ser O, NH, metenil, em que temos três ligações, carbono, uma ligação simples para um lado e uma dupla para o outro, metileno, carbono a formar aqui uma ponte, ou metil. E assim aparecem-nos as várias formas do tetrahidrofolato, que serão no carbono 5, no azoto 5, chamado N5 formil
formil parece o ácido fórmico, formil tetrahidrofolato. Neste caso, ele tanto pode estar no azoto 5 como no azoto 10, portanto, N5 ou N10. Temos o formimino, normalmente no N5, como está aqui indicado. Depois temos ainda o metil 5-metil tetrahidrofolato. E depois temos aqueles que estabelecem uma ligação e que formam, no fundo, aqui um anel pentagonal. Apesar de aqui estar assim, como eu disse, eu ia pôr esta ligação para baixo só para poder mostrar o local de ligação, ficar mais fácil de entender. E, portanto, temos aqui o N5, N10 ou 5,10 metenil, em que há uma ligação dupla e uma simples, ou metileno. Normalmente, de acordo com as regras, deve-se indicar, como está aqui escrito, 5, o substituinte, formil, formimino. No fundo, o formimino é um formimidoil ou iminometil, mas normalmente usa-se o termo formimino, metil, metenil ou metileno. E depois, H4, supostamente o 4 deve estar em índice, e depois folato escrito com letra minúscula. Muitas vezes é frequente, até porque esta ligação é um azoto, é frequente aparecer desta forma, N5-formil tetrahidrofolato, em que o 4, até, às vezes por uma questão de ser mais fácil, não está subscrito, mas está em linha com o texto. Aliás, como também muitas vezes acontece com este N5, em que fica muitas vezes escrito desta forma, como é o caso aqui deste metileno, N5N10 metileno tetrahidrofolato. Como referi, esta será a forma correta de escrever, mas aparece, e eu até muitas vezes vou usar esta forma por ser mais fácil de escrever. Em relação ao metabolismo do ácido fólico, e considerando por base o tetrahidrofolato, como eu referi, ele é muitas vezes importante no transporte de carbonos e, como nós vimos, no caso do metabolismo da glicina, a conversão da serina a glicina era efetuada por uma hidroximetiltransferase, a hidroximetiltransferase da glicina, que permite que vai ceder um carbono para o ácido fólico, formando-se o está N5N10 metileno tetrahidrofolato, ou se quiserem 5,10 metileno tetrahidrofolato, com duas ligações simples. Esta não é a única forma de formar, para formar este composto. Temos também a desidrogénase da glicina, ou se quiserem, o complexo da clivagem da glicina. Também, ao degradar a glicina a CO2 e amónio, entregava também um carbono ao ácido fólico, ou se quisermos ao tetrahidrofolato, formando-se o 5,10 metileno tetrahidrofolato. Também ainda, no caso da síntese da glicina, verificamos que a glicina poderia ser sintetizada a partir da colina. Havia uma oxidação da colina, a betaína, e depois a betaína sofria 3 desmetilações. A primeira estava relacionada com a conversão da homocisteína a metionina. A segunda corresponde aqui a esta passagem, que é a dimetilglicina a sarcosina, e que é um passo, enquanto que a hidroximetiltransferase da glicina é reversível, estes dois, quer a desidrogénase da glicina, quer esta desidrogénase da dimetilglicina, são irreversíveis e, portanto, apenas funcionam no sentido da formação do metileno tetrahidrofolato. Este metileno tetrahidrofolato, nós, no metabolismo das purinas, vimos a utilização do formil tetrahidrofolato. Portanto, o que vai acontecer é que por uma desidrogénase, a desidrogénase do metileno tetrahidrofolato, o metileno é convertido a metenil, portanto, passamos aqui de ligação simples a ligação dupla. Este passo é reversível e regula a concentração dos diferentes formas de
tetrahidrofolato. Habitualmente, na conversão de metileno a metanilo, usa-se mais o NADPH e, em sentido contrário, mais o NADH. Na realidade, são formas diferentes de enzimas, mas que, no fundo, catalisam a reação nos dois sentidos. Este metanil, por entrada d'água, pode dar origem ao 10-formil tetrahidrofolato. No fundo, há aqui a entrada d'água, aqui o H, e deste lado vai entrar o oxigênio, formando o formil tetrahidrofolato. Esta reação também é reversível, é ciclohidrólase, e conjuntamente com esta é muito importante para manter os níveis dos diferentes formas de ácido fólico e permitir também aquela conversão do metileno ao tetrahidrofolato que se formou na síntese e degradação, nas duas possíveis sínteses da glicina e na degradação da glicina, a formil tetrahidrofolato, que é o composto que é importante na síntese das bases púricas, concretamente na passagem do fosfato 5 de ribosilglicinamida, o GAR, a fosfato 5 de ribosilformilglicinamida, o FGAR, passagem de GAR a FGAR, um dos passos da síntese das purinas, em que havia a adição de dois carbonos por derivados do ácido fólico. A primeira era a passagem de GAR a FGAR e a outra do ICAR a FICAR, ou se quiserem, do fosfato 5 de ribosilcarboxamida do aminoimidazol, o ICAR, a fosfato 5 de ribosilcarboxamida do formiminoimidazol, o tal FICAR, que depois ocorreu o fecho do anel e dava o IMP, para relembrar. Eram duas formiltransferas diferentes. E, portanto, temos aqui assim um ciclo do ácido do tetrahidrofolato que envolve a glicina e a síntese das purinas, em que se forma o metileno em equilíbrio com o metanil e este com o formil. Portanto, estes compostos estão em equilíbrio e por isso é que muitas vezes até na síntese das purinas há autores que referem que entra o metileno, na realidade não é o metileno, é o formil, mas do ponto de vista metabólico acaba por ser semelhante, porque estas enzimas permitem manter estes compostos em equilíbrio. Há outros processos de formação deste formil. Ele pode ser formado através da sintétase do N10-formil tetrahidrofolato por reação com o formato. Neste caso é importante porque esta sarcosina que se formou na passagem da dimetilglicina à sarcosina depois vai perder o terceiro metil, levando à formação de glicina, e este metil normalmente sai na forma de formato, sendo que depois é esta sintétase que vai permitir captar este formato, formando-se o formil folato. E daqui, mais uma vez, se vê a importância da glicina, não só como substrato da síntese das purinas, mas como o dador de carbono para a formação do formil tetrahidrofolato. Ainda há uma outra enzima, uma desidrogénase, que permite a degradação do formil tetrahidrofolato a folato com libertação de CO2. De referir que estas três enzimas, a sintétase do formil tetrahidrofolato, esta desidrogénase do formil tetrahidrofolato e esta ciclohidrólase, estão presentes no mesmo complexo multienzímico. No entanto, quando eu referi os vários derivados do ácido fólico, referi que haveriam mais. Realmente, não temos apenas este ciclo, mas quando vimos a degradação da histidina, podem ver o vídeo da degradação da histidina, é referida a conversão da histidina a glutamato. E a última reação
é uma reação que faz a conversão do formiminoglutamato a glutamato e nessa reação havia a conversão do tetrahidrofolato a N5-formiminotetrahidrofolato. Reparem que está aqui não o CHO, mas CHNH, se quiser NHCH ligado ao ácido fólico. É através de uma formiminotransferase. Aliás, na altura até referi que a deficiência de ácido fólico levava à acumulação do FIGLU que aparece na urina, e daí este composto ser útil como diagnóstico da deficiência de ácido fólico. Este formiminotetrahidrofolato, por perda do grupo amina e estabelecimento de uma ligação com o azoto 10, portanto uma ciclodesaminase, sai o azoto e liga aqui este, forma o metenil tetrahidrofolato, que mais uma vez está aqui em equilíbrio e, portanto, percebe-se que estes 4 derivados do ácido fólico estarão em equilíbrio entre eles. Na síntese das bases pirimídicas, concretamente na formação do timidilato, tínhamos o desoxi, o MP, a receber um grupo metilo e a transformar-se em TMP. Isto ocorria usando como dador não agora o N10, mas o N5N10 metileno-tetrahidrofolato. Neste caso, esta transferência do grupo metilo para o MP formando o TMP, o timidilato, através da sintétase do timidilato, era o único passo em que, em vez de se formar, como em todos os outros, o tetrahidrofolato, formava-se o dihidrofolato, que, como já vimos, pela redutase do dihidrofolato, vai originar ou reoriginar o folato. Estabelece aqui um outro ciclo, neste caso para a síntese de timina, ou timidina, se quisermos. Este N5N10, por uma redutase, dependente do NADPH, e é um dos poucos passos irreversíveis deste ciclo do metabolismo dos folatos, vai originar o N5-metil-tetrahidrofolato. E este composto pode originar o tetrahidrofolato através da síntese da metionina, em que havia a conversão de homocisteína em metionina. É uma enzima que é dependente da vitamina B12 e daí que a deficiência de vitamina B12 leve à acumulação do ácido fólico na forma de metiltetrahidrofolato, o que acaba por levar às tais anemias perniciosas e aquilo que muitas vezes se chama a armadilha dos folatos, porque a única, enquanto que nos restantes reações temos passos reversíveis e temos outras possibilidades, esta é irreversível. Portanto, a única forma de regenerar o metiltetrahidrofolato é através desta síntese da metionina. Já sabemos que há a possibilidade da homocisteína dar metionina por outro processo, que era a conversão da betaína a dimetilglicina. Para além destas formas, que são concretamente o N10-formil-tetrahidrofolato, o tetrahidrofolato e o N5-metil-tetrahidrofolato, são das formas mais abundantes e são aquelas que até habitualmente ingerimos. Existe ainda uma outra forma que está mal conhecida e não se conhece muito bem para que é que é necessário e o seu papel em termos da natureza, que é o N5-formil-tetrahidrofolato, que é relativamente frequente nas plantas e que se chama vulgarmente de ácido folínico. Este composto que podemos ingerir, ele pode ser convertido pela cicloligase do N5-formil-tetrahidrofolato em metenil-tetrahidrofolato. Aparentemente, haverá uma reação que
parece poder ser catalisado pela esta hidroximetiltransferase da glicina, que pode converter este N5N10 de novo no formil. No entanto, normalmente este composto ou é convertido a N5N10 metanil tetrahidrofolato, que depois pode dar origem ao N10 formil tetrahidrofolato ou N5N10 metileno tetrahidrofolato, ou há ainda uma outra alternativa, que é, por ação desta mesma enzima, a formiminotransferase do glutamato, que convertia o FIGLU a glutamato, perder o grupo, transferir este formil para o glutamato, formando-se o N-formilglutamato e regenerando-se o ácido fólico. Espero ter ajudado a compreender um pouco o metabolismo do ácido fólico e perceber porque é que muitas vezes é indiferente referir N5N10 metileno tetrahidrofolato ou formil tetrahidrofolato. Muito obrigado pela vossa atenção.